Meu nome é Helena, tenho 41 anos e durante 15 anos da minha vida eu fui a nora perfeita. Aquela que ajudava em tudo, que estava sempre disponível, que nunca reclamava. Eu me casei com o Marcelo em 2011 e desde o primeiro dia eu sabia que casar com ele significava casar com a família inteira dele. A mãe dele, Dona Célia, era viúva, morava sozinha num apartamento pequeno na zona leste de São Paulo e tinha o Marcelo como o centro do universo dela. Quando a gente começou a namorar em 2009, ela me recebeu com aquele sorriso educado, mas frio. Sabe aquele olhar que mede você de cima a baixo e já decide que você não é boa o suficiente? Pois é. Mas eu não liguei. Eu achava que com o tempo ela ia me aceitar, que ia ver que eu amava o filho dela de verdade e que eu só queria construir uma vida com ele. A gente se casou numa cerimônia simples, só família e amigos próximos. Eu trabalhava como assistente administrativa numa empresa de logística. Ganhava razoável, nada extraordinário. O Marcelo era técnico em informática, trabalhava por conta própria consertando computadores. A gente alugou um apartamento de 2 quartos no Tatuapé, perto da casa da Dona Célia, porque o Marcelo fazia questão de estar perto da mãe. Eu entendi, afinal ela era viúva e ele era filho único. Nos primeiros anos, a relação com a sogra era tolerável. Ela vinha almoçar na nossa casa todo domingo, criticava meu tempero, dizia que o feijão dela era melhor, que a casa dela era mais organizada. Mas eu engolia, sorria e refazia o prato do jeito que ela gostava. Eu achava que isso era normal, que sogra era assim mesmo. Aí, em 2014, a Dona Célia começou a ter problemas de saúde. Pressão alta, diabetes, artrose no joelho. Ela morava sozinha e começou a ficar perigoso. Foi aí que o Marcelo chegou em mim, naquela noite de quinta-feira, depois do jantar, e disse: "Amor, acho que a gente precisa trazer minha mãe para morar com a gente. Ela não pode ficar sozinha." Eu respirei fundo. A gente morava num apartamento de 2 quartos. Um era nosso, o outro era o escritório dele onde ele atendia clientes. Mas eu olhei para o meu marido, vi a preocupação no rosto dele e falei: "Tudo bem, a gente dá um jeito." E foi assim que a Dona Célia veio morar com a gente. Quando a Dona Célia se mudou para nossa casa, em maio de 2014, tudo mudou. O escritório virou o quarto dela. O Marcelo passou a atender clientes fora ou na sala mesmo. E eu virei a cuidadora oficial. Acordava às 5h30 da manhã, preparava o café dela do jeito que ela gostava. Pão francês torrado, manteiga sem sal, café fraco com adoçante. Aí, eu separava os remédios dela. Deixava tudo etiquetado com o horário. Saía correndo para o trabalho às 7 e ficava o dia inteiro fora. Voltava às 18h30 correndo para fazer janta. A Dona Célia não cozinhava mais por causa da artrose. Então era tudo comigo. Fim de semana? Esquece. Sábado de manhã eu ia com ela nas consultas médicas. Cardiologista, endócrino, ortopedista. Eu que marcava, eu que acompanhava, eu que anotava tudo o que o médico falava. O Marcelo sempre tinha um cliente para atender, um computador para consertar. "Você entende melhor dessas coisas, amor", ele dizia. E eu ia. Teve uma vez, em agosto de 2015, que a Dona Célia passou mal de madrugada. 2 da manhã ela bateu na porta do nosso quarto, com a mão tremendo. "Helena, tô com tontura, acho que minha pressão subiu." Eu levantei, medi a pressão dela, 18/10, dei o remédio, fiquei com ela sentada na sala até umas 4 da manhã, até a pressão baixar. No dia seguinte, acordei às 5h30, normal, fui trabalhar. Cheguei no serviço acabada, mas fui. E sabe o que a Dona Célia falou no almoço daquele domingo? O Marcelo sempre foi muito dedicado comigo. Desde pequenininho ele me ajudava em tudo. Eu tenho muita sorte de ter um filho assim. Eu estava literalmente servindo o prato dela naquela hora. Olhei para o Marcelo esperando que ele falasse alguma coisa tipo: "Mãe, mas quem cuida da senhora todo dia é a Helena." Mas ele só sorriu e disse: "É, mãe, a senhora me ensinou bem." Eu senti um nó na garganta, mas não falei nada. Abaixei a cabeça e continuei comendo. Com o tempo virou rotina. Eu era invisível.
Tudo o que eu fazia era visto como obrigação, como se fosse automático. A dona Célia precisava ir no mercado, eu levava. Ela queria visitar a irmã dela no Ipiranga, eu que dirigia. Ela esquecia de tomar remédio, culpa minha por não ter lembrado ela. Mas o pior não era o cansaço, o pior era a solidão. Eu me sentia completamente sozinha, mesmo morando com 2 pessoas. Eu cuidava de todo mundo, mas ninguém perguntava como eu estava. Ninguém perguntava se eu estava cansada, se eu precisava de alguma coisa, se eu queria sair um dia para respirar. Naquele momento eu comecei a me sentir como uma empregada na minha própria casa, como se minha única função fosse servir e calar a boca. Sabe quando você dá tudo de si e percebe que ninguém vê valor nisso? Que você poderia ser substituída por qualquer outra pessoa e não faria diferença? Se você já se sentiu assim, invisível dentro da própria família, me conta nos comentários, porque eu sei que eu não sou a única que passou por isso. Os anos foram passando. 2016, 2017, 2018. A rotina era sempre a mesma. Eu trabalhava o dia inteiro. Chegava em casa, cozinhava, limpava, cuidava da dona Célia. Fim de semana era médico, mercado, farmácia. Eu não tinha mais tempo para mim. Parei de ver minhas amigas. Parei de ir na casa da minha mãe. Quando eu ligava para ela do trabalho, ela perguntava: "Filha, quando você vem me ver?" E eu respondia: "Semana que vem, mãe, prometo." Mas nunca dava. A dona Célia começou a ficar mais exigente. Reclamava de tudo. A comida estava sem sal. A casa estava bagunçada. Eu não lavava a roupa dela do jeito certo. "Helena, você amassou minha blusa. Eu sempre passei essa blusa com cuidado, você não presta atenção." Eu pedia desculpa, passava de novo. Teve um dia, em março de 2018, que eu cheguei em casa depois de um dia horrível no trabalho. Tinha levado bronca do meu chefe por um erro que nem foi meu, estava com dor de cabeça, exausta. Abri a porta do apartamento e a dona Célia estava sentada no sofá de cara fechada. "Helena, você esqueceu de comprar meu iogurte." Eu olhei para ela, cansada. "Dona Célia, eu passei no mercado ontem e comprei 3 potes. Estão na geladeira?" "Ah, mas acabou. Você tinha que ter comprado mais." Eu respirei fundo. Fui até a cozinha, abri a geladeira. Tinha 2 potes lá ainda. Voltei para a sala. "Dona Célia, tem 2 potes aqui." Ela revirou os olhos. "Ah, eu não vi. Você podia ter avisado onde colocou?" Pequenas coisas, pequenas humilhações. Todo santo dia. E o Marcelo? O Marcelo não via nada. Quando eu tentava conversar com ele, ele dizia: "Amor, minha mãe é assim mesmo. Ela tá ficando velha, tem paciência." Paciência. Eu só ouvia essa palavra. Tenha paciência. Ela é idosa. Ela tá doente. Ela perdeu meu pai. Como se eu não soubesse disso. Como se eu não tivesse aberto mão de tudo para cuidar dela. E aí veio 2019. A irmã da dona Célia, a tia Marlene, veio passar uns dias em São Paulo. Ela ficou hospedada lá em casa. Num sábado à tarde, enquanto eu preparava o almoço, ouvi as 2 conversando na sala. A porta estava entreaberta e a voz delas ecoava. A tia Marlene falou: "Célia, você tem sorte. A Helena cuida de você direitinho, viu? Muita nora não faria o que ela faz." E a dona Célia respondeu com aquele tom de quem está fazendo um favor: "Ah, ela faz o que pode. Mas eu sinto falta de como as coisas eram quando eu morava sozinha. Tinha mais organização, sabe? Ela trabalha fora, então a casa fica meio largada." Eu segurei a colher de pau com tanta força que minha mão ficou branca. Fiquei ali, parada na frente do fogão, sentindo as lágrimas queimarem nos olhos, mas não caírem. Respirei fundo, terminei de fazer o almoço, botei a mesa e servi todo mundo com um sorriso no rosto. Ninguém percebeu nada. Foi em janeiro de 2024 que tudo explodiu. A gente estava com uns problemas financeiros, porque o Marcelo tinha perdido uns clientes grandes e a renda dele tinha caído bastante. Eu estava sustentando a casa praticamente sozinha com o meu salário, comprando comida, pagando conta, remédio da dona Célia, tudo. Num domingo de tarde, a família inteira do Marcelo veio almoçar em casa.
a tia Marlene, 2 primos, a cunhada dele. Eu passei a manhã inteira cozinhando. Fiz feijoada, farofa, vinagrete, sobremesa. A casa estava cheia, todo mundo comendo, rindo, conversando. Depois do almoço, enquanto eu lavava a louça na cozinha, sozinha, porque ninguém ofereceu ajuda, ouvi a conversa na sala. A tia Marlene estava falando alto, daquele jeito que você sabe que é para você ouvir. Célia, você devia ter ficado no seu apartamento. Aqui você fica muito presa, né? E convivência é difícil. Cada um tem seu jeito. E a dona Célia respondeu, suspirando. Ah, Marlene, eu penso nisso todo dia. Mas o Marcelo insistiu tanto. E eu também não queria dar trabalho para ninguém, né? Mas às vezes eu sinto que eu tô atrapalhando. Eu larguei o pano de prato na pia e fui até a sala. Todo mundo me olhou. Eu olhei direto para dona Célia. A senhora se sente atrapalhando? Ela piscou surpresa. Ah, Helena, não é isso. Não, dona Célia, eu quero entender. A senhora se sente um peso aqui? O Marcelo levantou. Helena, calma. Calma. Marcelo, eu cuido da sua mãe há 10 anos. 10 anos. Eu acordo cedo, preparo café, separo remédio, levo em médico, faço comida, lavo roupa, limpo a casa. E agora eu tô ouvindo que ela se sente presa e atrapalhando. A sala ficou em silêncio. A dona Célia olhou para o filho, esperando que ele me colocasse no meu lugar. E ele colocou. Helena, você está exagerando. Minha mãe não quis dizer isso. Você está cansada, vai lá descansar. Eu olhei para ele, olhei mesmo. E naquela hora, naquele exato segundo, eu entendi que para ele eu nunca ia ser prioridade. Eu podia me matar de trabalhar, me anular, abrir mão de tudo, que eu sempre ia ser a errada, sempre ia ser a exagerada, a cansada, a que precisa descansar. A tia Marlene ainda completou tentando amenizar. Ai, gente, vamos almoçar em paz. Não precisa disso tudo. Eu subi pro quarto, tranquei a porta e chorei. Chorei tanto que fiquei sem ar. E ninguém subiu. Ninguém bateu na porta. Ninguém perguntou se eu estava bem. Naquele momento eu me senti a pessoa mais descartável do mundo. Como se todos os meus anos de dedicação não valessem absolutamente nada. Como se eu fosse só um objeto de uso, que quando reclama, vira um problema. Se você já se sentiu assim, completamente sozinha, mesmo rodeada de gente, me conta nos comentários, porque eu preciso saber que eu não sou louca por ter sentido isso. Depois daquele domingo, alguma coisa dentro de mim quebrou. Eu não quis mais. Simplesmente não quis mais. Na segunda-feira, acordei, preparei meu café e saí para o trabalho sem fazer o café da dona Célia. Quando voltei à noite, fiz comida só para mim. O Marcelo olhou para mim confuso. E minha mãe? Eu respondi, olhando direto nos olhos dele. Sua mãe é adulta, ela sabe fazer comida, ou você faz para ela? Ele ficou boquiaberto. Helena, o que está acontecendo com você? O que está acontecendo, Marcelo, é que eu cansei. Eu cansei de ser tratada como empregada. Cansei de ser invisível. Cansei de ouvir que eu sou exagerada quando eu reclamo. Nos dias seguintes, mantive minha posição. Parei de lavar a roupa da dona Célia. Parei de separar remédio. Parei de levar em médico. Eu ia para o trabalho, voltava, fazia minhas coisas e pronto. A dona Célia ficou indignada. Reclamou para o Marcelo, ligou para a tia Marlene, falou que eu tinha mudado, que eu estava estranha, que ela não entendia o que tinha acontecido. O Marcelo tentou conversar comigo várias vezes. Amor, para com isso. Minha mãe está sentindo que você não gosta mais dela. Eu respirei fundo. Marcelo, sua mãe nunca gostou de mim e você nunca me defendeu. Então agora eu vou cuidar de mim. Ele ficou bravo. Disse que eu estava sendo egoísta, que ele nunca imaginou que eu fosse assim, que a mãe dele precisava de ajuda. Então você ajuda, eu respondi. A tensão em casa ficou insuportável. A dona Célia parou de falar comigo. O Marcelo mal olhava na minha cara, mas eu não voltei atrás. Pela primeira vez em 10 anos, eu priorizei a mim mesma. Em março de 2024, eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Sentei com o Marcelo e disse, eu quero me separar. Ele ficou em choque. Você tá falando sério? Muito sério. Eu não aguento mais viver assim. Eu não sou feliz. E você não me valoriza. Ele tentou argumentar. Disse que a gente podia resolver, que ele ia mudar.
que a gente podia colocar a mãe dele num lugar só dela de novo, mas eu já tinha decidido. Marcelo, não é só sobre sua mãe, é sobre como você me trata, como você nunca me escolheu, como você nunca me defendeu. Em abril de 2024, eu saí de casa. Fui morar num apartamento alugado, pequeno, só meu. Um quarto e sala no Belém, do outro lado da cidade. Longe de tudo, longe deles. Os primeiros meses sozinha foram estranhos. Eu acordava e não tinha ninguém para cuidar. Não tinha que fazer café para ninguém, não tinha que separar remédio, não tinha que ouvir reclamação. Era só eu. E sabe o que eu senti? Alívio. Um alívio gigante. Eu comecei a me reconectar comigo mesma. Voltei a ver minhas amigas. Fui visitar minha mãe todo fim de semana. Comecei a fazer aula de pilates. Coisas pequenas, simples, mas que eu tinha esquecido que existiam. O Marcelo me ligou algumas vezes. No começo pedindo para voltar. Depois reclamando que ele não estava dando conta de cuidar da mãe sozinho. Eu ouvia e desligava. Não era mais problema meu. A dona Célia foi morar de volta no apartamento dela. Segundo o Marcelo, ela contratou uma cuidadora para ajudar nas coisas do dia a dia. Eu não perguntei mais nada. Não quis saber. Teve um dia, em setembro de 2024, que eu estava no mercado fazendo compras e esbarrei com a tia Marlene. Ela me viu, ficou sem graça, mas veio falar comigo. Helena, que surpresa te ver aqui. Eu sorri educada. Pois é, tia Marlene, tudo bem? Ela hesitou, depois perguntou. Você tá bem? Tô ótima. Ela olhou para mim meio surpresa, como se esperasse me ver destruída. A Célia comenta que você sumiu completamente. É verdade. Eu precisava cuidar de mim. Ela assentiu constrangida e se despediu rápido. Eu continuei minhas compras tranquila, porque era verdade. Eu estava bem. Melhor do que eu tinha estado em anos. Hoje, em janeiro de 2026, quase 2 anos depois da separação, eu estou reconstruindo minha vida. Conheci gente nova, voltei a estudar. Faço um curso de Excel avançado aos sábados e estou pensando em mudar de emprego para ganhar mais. O Marcelo finalizou o divórcio em outubro de 2025. A gente dividiu o pouco que tinha, sem briga. Ele ficou com os móveis, eu fiquei com minha liberdade. Eu não tenho raiva dele. Não tenho raiva da dona Célia. Eu só entendi que algumas pessoas nunca vão te valorizar. Não importa o quanto você se doe. E que não é egoísmo cuidar de você mesma. É sobrevivência. Às vezes eu penso em como seria a minha vida se eu tivesse ficado. Provavelmente eu estaria lá ainda, cansada, invisível, sendo a nora perfeita que ninguém agradece. Mas eu escolhi sair. E foi a melhor escolha que eu já fiz. Hoje eu durmo em paz. Acordo sem peso na consciência. E quando eu olho no espelho, eu me reconheço de novo. Até hoje eu não sei se fui covarde por desistir ou corajosa por sair. Só sei que fiz o que meu coração aguentava naquele momento. Se você tivesse no meu lugar, o que faria? Teria ficado tentando ou teria ido embora também? Me conta nos comentários, eu quero muito saber o que vocês pensam sobre isso.